Nesse vídeo eu vou te contar algumas formas de você evitar comportamentos imaturos no seu relacionamento. Antes de tudo, você precisa entender o que é a imaturidade. A imaturidade nada mais é do que uma reação inferior àquela esperada pela situação que aconteceu na sua vida. Ou seja, sempre quando acontece alguma situação na nossa vida, seja uma briga, seja algum desentendimento, seja algum problema que a gente precisa resolver e a gente reage de uma maneira inferior àquela que aquela situação nos obriga a reagir, nós estamos agindo com imaturidade. Demonstra um despreparo por nossa parte de não saber como lidar da melhor forma com aquela situação. E dentro do nosso relacionamento, isso é muito frequente. Em diversas vezes, nós somos surpreendidas por algumas situações que nos colocam à prova. Algumas situações onde nós precisamos agir de uma certa maneira, com um certo preparo, com uma certa cautela, e muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Então, nesse vídeo eu vou te contar 3 passos para você deixar a imaturidade de lado no seu relacionamento e começar a agir com mais maturidade, com mais preparo, com mais cautela, de acordo com cada situação que te acontecer. O primeiro passo para você mudar essa realidade é você reconhecer em quais momentos você age de maneira imatura. Reconhecer se existem alguns gatilhos que fazem com que você haja com essa imaturidade. Vamos supor que você sempre surta quando o seu namorado precisa fazer um trabalho na casa de um colega dele. Ou quando o seu namorado sai para trabalhar e fica sem bateria no telefone e não consegue te responder. Vamos supor que você sempre surta quando o seu namorado precisa passar um tempo com a família dele e por isso às vezes acaba desmarcando algum compromisso com você. Se você tem esse tipo de reação, se são essas situações que te dão um gatilho para que você haja com imaturidade, haja com despreparo, você primeiro precisa reconhecer isso. Você precisa entender, olha, sempre que acontece isso no meu relacionamento, eu acabo agindo de maneira errada, eu acabo agindo de maneira imatura, eu acabo surtando, eu acabo gritando, eu acabo perdendo a razão. Então, quando você identifica quais são os gatilhos que te fazem agir dessa maneira, você consegue se autocontrolar. Porque quando você estiver percebendo que aquela situação está quase acontecendo novamente, você vai parar e falar assim, opa, peraí, está prestes a acontecer aquela situação na qual eu sei que eu reajo de maneira imatura. Então eu vou me controlar, eu vou me policiar para eu não ter aquele mesmo comportamento que eu tinha antes quando coisas assim aconteciam no meu relacionamento. O primeiro passo é sempre reconhecer se existem situações que te dão esse gatilho para agir dessa maneira despreparada, dessa maneira imatura. Porque é só reconhecendo que você vai conseguir se policiar, se frear e não se permitir agir mais uma vez daquela forma. O segundo passo, ainda nessa teoria do autoconhecimento, é reconhecer como você age quando tem essas reações imaturas. Você age sumindo, você age fazendo joguinhos emocionais, você age ameaçando o seu parceiro, você age se afastando emocionalmente dele, ou você age gritando, ou você age brigando, ou você age surtando, ou você age dando crises de ciúme, dando crises, enfim. Você precisa entender quais são os seus comportamentos quando isso acontece. Por quê? Porque quando você entende quais são os seus comportamentos, mais uma vez, você consegue se frear, você consegue se policiar e até mesmo alertar o seu parceiro quando algo estiver prestes a acontecer. Ou seja, vamos supor que aconteceu aquela situação que te dá gatilho, que te dá vontade de agir de maneira despreparada e imatura. E aí você começa a ameaçar o seu parceiro, você começa a falar que vai terminar, você começa a falar que vai sumir, que vai desaparecer da vida dele e começa a fazer ameaças para o seu parceiro. Se o seu parceiro estiver ciente de que aquelas ameaças não condizem com o seu comportamento esperado, com a sua versão mais madura, ele vai conseguir relevar aquilo que você está falando e buscar meios, buscar formas de te ajudar.
É claro que isso não pode ser algo colocado nas mãos do seu parceiro. A responsabilidade não é dele de evitar que você haja de maneira imatura, mas é importante que ele também tenha ciência para que quando você comece a ter esses comportamentos, ele saiba a melhor maneira de reagir diante daquilo. Então vamos supor que sempre quando acontece a situação do gatilho, você sempre costuma gritar com o seu parceiro quando está agindo de maneira imatura. Quando ele reconhecer que você está gritando, né, quando ele perceber que você está exaltada, ele já vai ligar uma chavinha na cabeça dele e falar: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo, deixa eu ajudar ela, deixa eu ver qual que é a melhor forma para a gente contornar essa situação e juntos vocês podem buscar uma melhora. O terceiro e último passo para você evitar esses comportamentos imaturos é realmente se policiar e evitar situações que você sabe que podem te dar gatilhos para agir dessa forma. Ou seja, se você sabe que sempre quando você vai para uma festa com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, você fica com ciúme, você fica se sentindo insegura, você fica com medo de acontecer alguma coisa e sabe que aquela situação específica vai te dar um gatilho, que você vai gritar, que você vai ameaçar, que você vai surtar, comece a evitar um pouco desses ambientes. Porque isso faz com que você passe a maior parte do seu tempo controlada. E quando você passa a maior parte do seu tempo controlada, suas emoções se estabilizam e você evita essas oscilações muito grandes de humor. Quando a gente tem essas oscilações, né, o nosso corpo ele não entra num estado de equilíbrio e acaba que a gente fica mais propenso a surtar mais uma vez do que quando a gente simplesmente se mantém num estado mais equilibrado, num estado mais ameno, que é muito mais difícil você ter um pico, né, de energia, um pico que faça com que você aja de maneira despreparada aquela situação. Então, sempre tenha em mente, evite situações que você sabe que vão te colocar à prova, que vão te deixar insegura, que vão fazer com que você tenha comportamentos imaturos. E caso seja necessário, peça sempre a colaboração do seu parceiro. Lembre-se, um relacionamento não é um contra um, é um com o outro. Vocês dois são aliados e não rivais. Então conte com ele quando for preciso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal e me acompanhar também lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!